ele foi arrebatado, né? Talvez um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiros relatos de arrebatamento, né? Ele foi carregado por Deus, ele não conheceu a morte. E ele vai gerar o personagem mais longevo da história da Bíblia, né? Sim. Enoque tinha nos seus escritos informações que pudessem falar um pouco sobre isso, sobre esse processo de conversão de energia, sobre o prolongamento da vida, sobre esse processo de ir para o próximo nível sem passar pela morte? Acho que todas as informações que tá ali, né, consideradas como pecado, é a grande codificação, porque assim como o Dáquila hoje cuida dessa parte, né, de prolongamento da vida, né, com tudo, com alimentação, com agricultura, com arqueologia, Suplementação. com tecnologia, suplementação, com prosperidade, BDM digital aí. A gente está repetindo o que a gente fez lá no passado, sabe? Buscando conhecimento lá dos deuses, como a história de Prometeus, que Prometeus ele estava aqui para criar, né, na mitologia grega, ele cria aqui, né, toda a vida, e quando chega por último ele só tem barro. Novamente uma narrativa que o homem é feito do barro. E a gente tem a nossa argila, né, para passar, para a gente tomar um banho de adapa. Então o que o Prometeus ele faz? Ele olha para o homem e ele fala, tem seres aqui na Terra muito mais fortes que o homem. E eu vou precisar trazer para esse homem o fogo. O fogo lá dos deuses. Ele é um semideus, né? Ele vai trazer o fogo dos deuses para esse homem, para que esse homem possa perdurar aqui na Terra, permanecer aqui. E o que é essa luz, né? É o conhecimento. E por isso que o nosso amigo de Bel fala para a gente buscar conhecimento. Então o conhecimento não leva a gente para o buraco, como diz em Gênesis, como diz lá no livro de Enoque, claro que é o oposto, né? O contrário, mas o conhecimento nunca vai levar a gente para o buraco. Vai levar a gente para a liberdade, como diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento é libertador. Então, essa conversão de energia é uma somatória de tudo isso, né? De domínio das emoções, de estar em paz, em harmonia com a ancestralidade, com esses nossos que estão lá no segundo anel. A gente tem que estar em harmonia com eles também. A gente tem que estar bem financeiramente, fisicamente. É um conjunto de coisas para que a gente possa dar esse salto. Então diz assim que Enoque ele andava com Deus. Ou andava com os deuses, né? Ele andava. Porque na narrativa de Gênesis diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então os Elohims são deuses. E a criação aqui foi realizada por deuses. Essa coisa de um Deus só, né? Ou as pessoas quererem colocar a Trindade lá no Antigo Testamento, que também é um problema que os cristãos querem fazer. O judeu não aceita a Trindade. Não tem Pai, Filho e Espírito Santo. Mas muitos olham para os 3 anjos que estavam lá caminhando, né, com Abraão e fala que é uma prefiguração da Trindade. Fala isso para o judeu. O judeu é um Deus só e solteirão. Mas diz que Enoque andava com Deus e encontrou graça diante de Deus. Teve conhecimento. Ele acessou conhecimentos. E ele converteu de energia. Tem um outro relato também do Antigo Testamento, que o próprio Elias, né? Ele foi levado para uma carruagem de fogo. Novamente aí a carruagem de fogo. O Ezequiel, quando ele faz narrativa de anjos, também isso também da outra live, né? Quando vai falar dos anjos. Porque tem os querubins, os serafins, os principados, as potestades. O que quer dizer essas hierarquias celestiais? Porque se a gente for desenhar mesmo como é um anjo na narrativa de Ezequiel, é assustador. Porque tem cabeça de animal, tem corpo de bicho, tem pé de bicho. Que anjo é esse? Então, se você for perguntar assim, porque todas as vezes que os profetas, né, se deparam com uma teofania, uma manifestação ali de Deus, eles têm dificuldade. Como no livro de Juízes, né, quando a mãe de Sansão se depara com um anjo que vem anunciando que ela vai ficar grávida. E depois ela chama o marido dela, o Manoá,
E o Manoá, quando ele se depara, ele fala, cara, o cara era meio diferente, mas não dava para definir bem. Mas quando ele pede, não me traz nada para comer, apenas faça um holocausto aqui, e saiu voando. E aí eles tiveram a ideia que vira um Deus. Mas é muito difícil deles entenderem lá no passado o que eles estavam vendo. E descrever o que estavam vendo. Então eu acredito que essa conversão de energia vai ser algo tão surpreendente, né? Algo tão diferente, porque é como se a gente transformasse o nosso corpo em luz, 70%, 80% em energia. E só pode ter acontecido isso porque esse Elias, o Enoque não aparece no Monte Tabor, mas aparece Moisés, que é um grande problema, porque na narrativa do Deuteronômio, Moisés, ele vê a terra prometida de longe e ele morre. Ele não entra. Quem entra é Josué. E eles enterram. Só que a narrativa é louca, sabe por quê? Porque fala, Moisés estava com a sua visão perfeita. Moisés, apesar de ser um ancião, ele estava com a sua energia vital plena. Morreu do quê? E enterraram Moisés. Inclusive esse Judas, que escreve lá pertinho do Apocalipse uma carta e que tem narrativas do Enoque, ele fala também na carta dele que tinha uma disputa, né? Que Satanás estava disputando ali, querendo o corpo de Moisés. É uma narrativa bem estranha. Como assim? E que Miguel foi ali para batalhar, para evitar aquela situação. Só que até hoje não se sabe onde é que está o corpo de Moisés. Para a história, Abraão, Moisés, não são reais. É tudo ficção. Podem ter sido arrebatados também? Então, para a história não aceito. Para os historiadores, é tudo ficção. Não tem prova material da existência deles. Mas se a gente olhar para o Monte Tabor ali, onde aparece Moisés e Elias, uma vez conversando com um evangélico e ele falando, mas não sei o quê, aí eu fiquei meio bravo, eu falei assim, mas Jesus conversou com mortos. Ele estava criticando o espiritismo, né? Aí ele falou, Jesus nunca falou com mortos. Aí eu falei assim, e o texto do Monte Tabor? Ele se transfigura, ele vira energia, sabe? Então, acho que ele mostrou exatamente a face daquele transmutado ali, que diz a narrativa que nenhuma lavadeira poderia alvejar tão bem aquelas roupas, de tão brancas que ficaram. E aparece junto com Deus, Moisés e Elias. Peraí, Elias morreu. Não, aliás, Elias foi levado com a carruagem de fogo. O Moisés morreu. E eu falei para ele, mas tá bom. Não está dizendo lá na Bíblia que Moisés morreu? O que Moisés está fazendo no Monte Tabor? O Elias foi levado para uma carruagem de fogo, né? Vamos pensar, 400 antes de Cristo deve ter morrido também. E apareceu os dois lá, tá lá na Bíblia. Aí ele ficou bravo, ele falou, tá mesmo. E eu vou procurar a resposta para isso, depois a gente conversa. Mas a gente sabe que para estar ali naquela condição, somente a conversão de energia poderia permitir isso. Então, assim, que Deus que falava que esse Moisés lá no passado era o El ou era o Yahvé? Porque não tem nome. Tanto é que os judeus chamam Deus de Hashem, que é o nome. Eles não pronunciam o tetragrama sagrado. Eles nem sabem como que se pronuncia. Ou não querem pronunciar. Então esse Yahvé, ele aparece bem depois. Tomando o lugar do El. Tomando por um tempo a esposa do El, né? E o El deixou de alguma maneira ali, né? E depois ele simplesmente rechaça a deusa e fica só ele. Então falar que quem conversava com Moisés era o Yahvé é preocupante. Afirmar que era o El é um pouco desafiador isso, né? Mas para mim faz muito mais sentido ser esse El. Para se pensar. É para se pensar. Já diria o pesquisador Cássio Eduardo. Exatamente.